Olá a todos, eu sou o Pedro Lenza e esse é o programa Apostila. Hoje nós vamos desenvolver o importante tema do poder constituinte. E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio os alunos da Facitec. Sejam muito bem-vindos. E via internet nós estamos lá do outro lado com os meus amigos da USCIS de São Caetano do Sul. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui no programa Apostila. Muito obrigado. Eu gostaria então que os meus amigos do estúdio se apresentassem aqui. Você como é que se chama? Meu nome é Carlos Alberto, sou aluno do 7º semestre da Facitec. Facitec. E você, amigo? Meu nome é o Alisson, sou aluno da Facitec também do 8º semestre. Pois não. E o meu amigo? Eu sou Jaci, sou aluno da Facitec, 8º semestre. 8º semestre, Jaci. E a minha amiga aqui? Joyce Kelly, 9º semestre da Facitec. 9º semestre. E você? Ney Leandro, 7º semestre noturno. Maravilha. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a teoria do poder constituinte e vamos lembrar que, segundo a doutrina, o poder constituinte se divide em poder constituinte originário, poder constituinte derivado, poder constituinte difuso e poder constituinte supranacional. Então, observe bem, vamos falar do poder constituinte originário, do derivado, do difuso e do supranacional. O poder constituinte derivado, por sua vez, vai ser dividido em derivado reformador, derivado decorrente e derivado revisor. Eu inicio tratando do poder constituinte originário. E o poder constituinte originário é aquele que cria um novo Estado. É aquele que inaugura uma nova ordem jurídica. Por isso que ele é originário. E vejam que, segundo a doutrina, o originário se divide em dois: originário histórico e originário revolucionário. E por que essa divisão? Porque dentro de um Estado, o originário histórico é a primeira Constituição daquele Estado, que no caso do Brasil, data de 1824. É o histórico, é o surgimento do Estado. Por sua vez, todas as constituições que se seguiram, elas são fruto do poder constituinte originário, porque cria um novo Estado, mas revolucionário. Agora, por que revolucionário? Porque o novo constituinte, a nova Constituição, ela rompe por completo com o antigo ordenamento, com a antiga ordem jurídica e instaura um novo ordenamento, uma nova ordem jurídica. Aí, portanto, a divisão do poder constituinte originário histórico e revolucionário. Muito bem, vamos avançar e observar algumas características do poder constituinte originário. Vejam comigo, meus amigos da USCIS, lá de São Caetano do Sul, vão lembrar que a primeira e importante característica do poder constituinte originário é que ele é inicial. Ele inaugura, conforme nós vimos, um novo ordenamento. Ele é também autônomo e soberano na tomada de suas decisões. E diz a doutrina que ele é incondicionado e ilimitado juridicamente. Incondicionado e ilimitado juridicamente. A questão que se coloca é se a ilimitação do poder constituinte originário ela seria total ou absoluta. E aqui a doutrina começa a desenvolver uma tendência de dizer que o poder constituinte originário não seria totalmente ilimitado, que poderíamos observar algumas limitações do ponto de vista de avanço em relação à proteção de direitos fundamentais. Existe um princípio que a doutrina chama de princípio da proibição da evolução reacionária, ou proibição de uma evolução que vai retroceder, o não retrocesso social. Então, alguma parte da doutrina identifica que mesmo o poder constituinte originário teria algum tipo de limitação decorrente dos grandes princípios do bem comum, da moral, da razão, grandes princípios do direito natural
do direito internacional. Então, portanto, se no Estado brasileiro eu consigo um avanço em termos de proteção a direitos humanos, uma nova Constituição não poderia retroceder e, portanto, tenho sustentado que nem mesmo dentro de uma ideia de regime democrático de direito, o poder constituinte originário poderia aumentar as hipóteses de pena de morte no direito brasileiro. Nem mesmo o originário dentro dessa perspectiva nova de limitação que parte da doutrina coloca. Me parece uma tendência especialmente para efeito de concurso público. Então vejam as características do poder constituinte originário. Existe uma divisão que a doutrina fala também em um poder constituinte formal, originário formal e material. Quando se fala em formal, o que me interessa é a forma. É a forma pela qual ele é instrumentalizado. Ao passo que quando eu falo de um poder constituinte material, me interessa a matéria, as normas estruturais e fundamentais. No Estado brasileiro eu tenho essa perspectiva de normas estruturais, mas a forma ela é extremamente importante. Tudo que veio em 88 é fruto do poder constituinte originário. Muito bem. E por fim resta analisar de que maneira o originário se manifesta. Aqui são duas: a outorga ou por meio da Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção. O que seria a outorga? A outorga seria aquela imposição unilateral, outorgada, quer dizer, uma Constituição imposta de maneira unilateral por um agente revolucionário. Imposição. Então nós temos o texto de 1824, a ditadura de Getúlio Vargas de 37, o texto de 67 como outorga. E os demais? 1891, 1934. Temos em seguida a redemocratização em 1946. E por fim, a última, a brasileira, de 88, a Constituição Cidadã, que todas fruto da Convenção ou Assembleia Nacional Constituinte. Por isso foram promulgadas, são democráticas ou populares. Esse o panorama do poder constituinte originário. O próximo tema a ser desenvolvido é o poder constituinte derivado. Vejam que interessante. Observem comigo, meus amigos lá da USCS. O poder constituinte derivado, ele por ser derivado do originário, ele é um poder constituído ou, segundo a doutrina, um poder instituído, secundário, de segundo grau. E tudo isso leva a entender que o poder constituinte derivado, ele não é um poder soberano e ilimitado. Por quê? O poder constituinte derivado, por ser derivado do originário, ele deve se limitar aos limites colocados pelo próprio poder constituinte originário. Por isso é que ele, o derivado, não é um poder de fato como é o originário, mas é um poder de natureza jurídica. O originário, diz a doutrina, é uma energia ou uma força social, ao passo que o derivado é um poder de natureza jurídica. O originário é o que instaura a nova Constituição. É a partir dele que o novo Estado começa, o originário. O derivado já existe o Estado criado e ele é derivado do originário, o poder constituinte derivado, que se divide em três. Nós vimos aqui o poder constituinte derivado, decorrente, derivado reformador e derivado revisor. Começamos pelo poder constituinte derivado decorrente. O que é ele? É o poder que os Estados-membros têm de auto-organizarem-se por meio das leis, especialmente pela Constituição Estadual. Todo Estado-membro tem uma Constituição Estadual. Isso é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Alguns autores preferem chamar isso de uma competência normativa, mas a doutrina aceita aqui a expressão poder constituinte derivado decorrente. Aí vem uma pergunta. Será que a Constituição de um Estado, ela pode, por exemplo, criar
pena de morte no Brasil, ampliando as hipóteses, a única que existe, que é no caso de guerra? Resposta não. Por quê? Porque o poder constituinte derivado decorrente, ele é derivado, constituído e instituído secundário de segundo grau, portanto, deve limitar os princípios e preceitos decorrentes da Constituição Federal. Por isso, do ponto de vista de hierarquia, ele está abaixo da Constituição, a Constituição de um Estado, apesar de ser a manifestação da capacidade de auto-organização, de autogoverno, de auto-administração. Muito bem. E o Distrito Federal, ele se organiza por meio de uma lei orgânica. Também, o Distrito Federal, ao se organizar por meio de lei orgânica, eu tenho a manifestação de um poder constituinte derivado decorrente. E como é que ficam os municípios? Os municípios também se organizam por meio de lei orgânica. Só que um detalhe, a lei orgânica de município, ela sofre uma dupla vinculação. Por que isso? Porque a lei orgânica de município, ela deve respeitar o que está na Constituição do Estado e também na Constituição Federal. Por conta da dupla vinculação é que parte da doutrina não admite que o poder constituinte derivado decorrente se manifeste em âmbito municipal. Seria uma mera competência de organização e não poder constituinte, em razão da dupla vinculação. Então eu fico com o derivado decorrente no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Muito bem. Quando se fala em poder constituinte derivado, nós vamos lembrar que existe ainda o poder constituinte derivado reformador. E o que é o poder constituinte derivado reformador? É o poder utilizado para atualizar o texto. Nós sabemos que é por meio de proposta de emenda, por meio das chamadas PEC, proposta de emenda à Constituição, que se reforma o texto. Só que as emendas, elas não são ilimitadas. Elas sofrem o que nós vamos chamar aqui de limites ao poder de reforma. A emenda à Constituição, ela deve observar os limites ao poder de reforma. E essa limitação, ela pode ter várias naturezas. Lembrem comigo, algumas limitações do ponto de vista de procedimento ou circunstancial. A gente vai lembrar que a emenda, para ser aprovada, ela precisa ser aprovada com um quórum qualificado de 3/5, perfeito, em cada casa e em 2 turnos, um procedimento mais árduo, mais solene, mais dificultoso, o que caracteriza o quê? A rigidez do texto de 88, a limitação procedimental ou formal. Vejam, quem é que encaminha a proposta de emenda? Só quem está previsto no artigo 60, 1, 2 e 3. Presidente da República, 1/3 de deputados ou senadores, mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Só a iniciativa fechada. Regras muito particulares, o que nós chamamos aqui de limitações circunstanciais. Meus amigos do USCS, lembrem, a questão que se fala hoje de intervenção federal, se discute isso, mas há limitações circunstanciais à manifestação do constituinte derivado reformador. Na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, o texto não pode ser reformado. Limitações circunstanciais. E por fim, as limitações materiais ou cláusulas pétreas. Diz o artigo 60, parágrafo 4º, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. Forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação de poderes. E 4. Direitos e garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas, os limites materiais à manifestação do poder constituinte derivado reformador. Muito bem. E o que é o poder constituinte derivado difuso? Na verdade, antes até, o poder constituinte derivado revisor, antes de entrar no difuso, poder constituinte derivado, revisor. Vejam comigo. O derivado são 3, derivado decorrente, derivado reformador e derivado revisor. O que é o revisor? Está previsto no artigo 3º do ADCT. E ali está dito que seria feita uma reforma, uma revisão, 5 anos contados da promulgação do texto. Aí vem a pergunta, mas qual a diferença entre o reformador e o revisor? A diferença é bastante importante. Enquanto que o reformador, a emenda, ela é uma reforma pontual, o revisor propunha uma reforma mais ampla. Era uma revisão, uma grande revisão. E ele já se manifestou. O poder de revisão já se manifestou e com ele nós tivemos 6 emendas de revisão. E a sua eficácia está esgotada.
Isso quer dizer, não é mais possível uma reforma por meio do poder constituinte derivado revisor. A única maneira de se reformar o texto formalmente hoje é por emenda. Qual a diferença do ponto de vista de procedimento? Enquanto o poder constituinte derivado reformador tem o quórum de 3/5 em cada casa e em 2 turnos, o poder de revisão, previsto no artigo 3º, ele admitia que a revisão fosse feita com o quórum de maioria absoluta, em sessão unicameral. O que dizem alguns autores que o Constituinte perdeu a oportunidade de fazer as grandes reformas necessárias e que vêm agora por meio de emenda, um procedimento muito mais difícil. Então, a grande observação que se tem é que hoje não é mais possível a alteração por meio do revisor e a única maneira de se reformar formalmente é com a manifestação de uma emenda à Constituição. Aqui, portanto, a apresentação do poder constituinte, derivado, decorrente, derivado reformador e derivado revisor. Passamos, então, aos outros 2 modelos, o poder constituinte difuso e o poder constituinte supranacional. Muito bem, nós vimos que existe um processo formal de reforma, por meio das emendas. E a doutrina começa a desenvolver a ideia de um processo informal de reforma. Informal de reforma. O poder constituinte difuso seria o instrumento pelo qual se verificaria uma alteração informal na Constituição. Uma alteração no sentido interpretativo da norma fria posta na Constituição. Vejam, a reforma por emenda, ela é física, ela é sensível, ela é palpável, ela é perceptível. Por emenda eu visualizo. Agora, o poder difuso, eu não consigo visualizar a reforma. Ele se implementa por meio daquilo que a doutrina chamou de mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? É uma alteração no sentido interpretativo da norma. Isso é mutação. Eu vou dar um exemplo já ultrapassado, mas que ajuda a entender. Havia um crime no Código Penal que dizia o seguinte: raptar, lembram? Mulher honesta para fins libidinosos diversos da conjunção carnal. O que o advogado de defesa dizia? A mulher supostamente raptada não é honesta, é desonesta. E o que o juiz tinha que conceituar? O que é mulher honesta? Pergunto, o que é mulher honesta na década de 40? Certamente não é o mesmo conceito da atualidade. Felizmente, a evolução da sociedade se deu. Então, o juiz ele olhava a letra fria da lei, mas fazia uma interpretação, dando um novo colorido em razão da evolução da sociedade. Isso é mutação. A evolução foi tamanha que foi preciso o quê? Uma, não mutação, mas uma reforma. E esse tipo penal não existe mais. Uma lei revogou o tipo penal em razão da evolução da sociedade. Então, portanto, a mutação é uma alteração no sentido interpretativo da norma. Uma alteração fria, uma alteração informal, uma alteração que eu não consigo visualizar. O sentido da interpretação muda. A letra fria continua, mas a interpretação muda em razão de um novo colorido dado pelo papel do hermeneuta. Esse é o poder constituinte difuso. Muito bem, resta a análise do poder constituinte supranacional. E essa é uma tendência que, inclusive, em alguns concursos públicos começa a aparecer essa expressão. É uma tendência que precisa ser bastante desenvolvida ainda em termos de doutrina e que, no Brasil, ela é muito tímida ainda. O poder constituinte supranacional seria aquele poder constituinte relacionado a uma Constituição que estaria acima dos Estados. É uma ideia de União Econômica Europeia, a União Europeia e, no futuro, provavelmente o Mercosul. Então aqui você teria uma ideia de um poder constituinte que estaria acima da Constituição do Estado. É algo que precisa ser melhor desenvolvido, porque no Estado brasileiro a questão de soberania tem que ser ainda revista dentro de uma
de parâmetros que se colocam. De qualquer maneira, se teria aqui uma ideia de comunidades internacionais e, portanto, a perspectiva de um texto que estivesse regulamentando a relação entre elas. Esse é um futuro, o Brasil ainda está um pouco distante, há uma perspectiva em relação ao Mercosul. Maravilha, vimos os poderes constituintes. Resta analisar qual é o impacto de uma nova Constituição sobre o ordenamento que já existe. Vejam, quando eu disse que o poder constituinte originário, revolucionário, ele rompe por completo com uma antiga ordem jurídica e instaura um novo ordenamento, a pergunta que fica é, mas qual é o impacto de uma nova Constituição sobre o ordenamento que existia? Aqui alguns institutos surgem e o mais importante é o Instituto da Recepção. O Instituto da Recepção. Vejam comigo. Teoricamente, se a nova Constituição rompeu por completo com o antigo ordenamento, tudo que estava produzido deixaria de existir. Só que há o desenvolvimento por parte da doutrina da ideia de que aquilo que for compatível com o novo ordenamento será recebido pelo novo ordenamento. Agora vejam, essa compatibilidade, diz a doutrina, diz o Supremo, deve ser uma compatibilidade meramente material, pouco importando a compatibilidade formal. Aí eu dou o exemplo, o Código Tributário, uma lei ordinária, foi recebido como lei complementar, porque o que me interessa não é a forma, e sim a matéria, se há uma compatibilidade de matéria. E nesse sentido, nós temos o Instituto da Recepção. Aquilo que for compatível será recebido. Agora, o que não for compatível será o quê? Será revogado. Meus amigos lá do USCS, lembrem, não se trata, isso cai muito em concurso, de uma inconstitucionalidade superveniente. Não se trata de uma inconstitucionalidade superveniente. Estamos diante do Instituto da Revogação por não recepção. Por isso é que a técnica para se analisar se uma lei foi recebida não é a ADI genérica. O instrumento pelo qual se verifica se uma lei foi recebida antes de 88 é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. E temos um exemplo bastante importante e recente, que é a não recepção da lei de imprensa por uma decisão dada em ADPF pelo Supremo. A lei de imprensa é editada antes de 88 e o entendimento de que ela não teria sido recebida. De que maneira se fez isso? Por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação própria do controle concentrado de constitucionalidade e que vem sendo utilizada para a aferição em abstrato de recepção de norma. Muito bem. Vamos agora observar um outro dado importante para que se fale em recepção. Para que a norma seja recebida, além dela existir, dela ser compatível do ponto de vista de matéria com o novo ordenamento, surge um outro pressuposto, que essa norma ela tenha uma compatibilidade formal e material com o texto sob cuja regência ela foi editada. Esse é um dado importante. Uma lei editada antes de 88 tem que ter compatibilidade formal e material com o texto sob cuja regência ela foi editada. Isso quer dizer, com o texto de 67. Ela tem que ter nascido perfeita. Porque se ela não nasceu perfeita, vejam comigo, amigos, ela não vai ser recebida. Ela não vai ser recebida porque ela contém um vício congênito, um vício de origem, ou um vício de nascimento. Ela nasceu morta, é um ato nulo, é um ato írrito, é um ato vazio. Então, portanto, é mais um pressuposto para a recepção. Uma outra situação que se verifica nesse instituto, nesse impacto, é a possibilidade de repristinação. O que é repristinar? Repristinar é uma lei que foi revogada, que voltaria a produzir efeitos se
a lei que a revogou vier a ser revogada. A repristinação depende também de pedido expresso do Constituinte de 88. Ainda, a desconstitucionalização. Isso é o instituto pelo qual a norma da Constituição anterior é recebida com o caráter infraconstitucional. Isso, por regra, não acontece, precisa de pedido expresso. E, por fim, o último instituto é o da recepção material de normas constitucionais, quando parte da Constituição anterior é recebida pela nova com natureza de Constituição, por um prazo certo e de modo precário. Isso aconteceu no sistema tributário, na forma do artigo 34 do ADCT. Essa é a exposição teórica e nós passamos para o segundo bloco, no qual vai haver a discussão. Muito obrigado e nós já voltamos. Olá a todos, eu sou o Pedro Lenza e esse é o segundo bloco do programa Apostila. Nós vamos agora partir para os debates. E eu queria saber se aqui no estúdio nós temos alguma pergunta sobre o tema. Eu gostaria de perguntar se existe alguma outra limitação ao poder de reforma que não esteja explícito na Constituição. Olha que interessante a pergunta, porque nós desenvolvemos as limitações explícitas ou expressas que estão ali fixadas no artigo 60. Limitações procedimentais, limitações circunstanciais, as limitações materiais. Aí vem a sua pergunta, será que existiram limitações implícitas que não estão expressas no texto? E a doutrina identifica, sim, essas chamadas limitações implícitas. A primeira delas seria a impossibilidade de se alterar as limitações expressas. E com isso, o Brasil não adota a teoria da dupla revisão. Vejam comigo. O que propõe a doutrina é que seria possível que viesse uma revisão e eliminasse uma limitação expressa, primeira revisão, e em seguida viesse uma segunda revisão e fizesse aquilo que era proibido, segunda revisão. A limitação implícita, ela é um mecanismo de se proibir a teoria da dupla revisão. Então, portanto, a primeira limitação implícita é a impossibilidade de se acabar com uma limitação expressa. Olha que interessante. E a outra é a impossibilidade de você alterar o titular do poder constituinte originário, na verdade, o titular do poder constituinte derivado também. Então, não é possível você retirar, por exemplo, das mãos do Congresso Nacional o papel de aprovar as emendas. Não dá para dizer que passou a ser papel do ditador agora o mecanismo de reforma. Isso seria uma limitação implícita. Os titulares do poder constituinte originário e do poder constituinte derivado. Bela pergunta. Agora eu vou via internet lá para São Caetano do Sul e queria saber se meus amigos do USCS têm alguma pergunta a ser feita. A minha pergunta, professor, é a respeito da recepção de normas pela Constituição de 88. No caso de uma lei cujo teor afrontasse os princípios constitucionais da Constituição de 67, de 69, e cujo teor viesse a ser harmonizado pela Constituição de 88, eu gostaria de saber se essa lei é recepcionada ou não. Qual o seu nome? Meu nome é Tiago. Tiago, gostei da pergunta, viu? Porque você cria uma situação interessante. O ato normativo nasceu violando o texto de 67. Até você coloca bem. Ou de 69, eu gostei dessa colocação. Porque, na verdade, alguns autores dizem que a emenda número 1 de 69 foi, de fato, um novo poder constituinte originário. Eu concordo com a sua expressão que é, de fato, um novo poder. Ela mexeu tanto que ela pode ser considerada como um novo poder constituinte originário. E aí vem a pergunta, a lei nasce violando a Constituição sob cuja regência ela foi editada. E, nesse sentido, ela encontra um fundamento no texto de 88 e nunca foi declarada inconstitucional. Ela está no ordenamento. Será que seria possível o judiciário brasileiro realizar um controle de lei perante a Constituição de 67 ou de 69 já revogada, que não existe mais, porque é no ordenamento atual? Me parece que sim. É possível e é dever do judiciário atual que analise
se aquela lei ela nasceu violando o texto sob cuja regência ela foi editada, que ela não seja recebida, surgindo mais um pressuposto de admissibilidade para recepção. Não só a compatibilidade material com o novo ordenamento, mas a compatibilidade formal, e aí a formal e material, com a Constituição, sob cuja regência ela foi editada. E isso poderá ser feito, inclusive, por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, já que surge como um novo pressuposto para a recepção. Nesse sentido, eu posso concluir que não se verifica no ordenamento brasileiro o instituto da constitucionalidade superveniente. A lei que nasceu viciada tem vício congênito, vício de nascimento, vício de origem não se corrige. E, portanto, surge mais um pressuposto para se falar em recepção. Maravilha. Vamos agora ao estúdio. Temos alguma outra pergunta? Eu gostaria de saber se seria possível, em emenda, alterar uma matéria de cláusula pétrea a exemplo da maioridade penal. Pergunta complexa. Olha a pergunta do... Como é que você chama? Leandro. Olha o que o Leandro me perguntou. É possível uma emenda que trate de matéria de cláusula pétrea, como, por exemplo, no tema polêmico da maioridade penal, e hoje se fala... Busca-se reduzir a maioridade penal. E você colocou bem. A única maneira de se modificar a maioridade penal hoje é por emenda, se for admitida. Porque o artigo 228 é que diz que a maioridade penal, ela é aos 18 anos. Então, a única maneira de se reduzir a maioridade penal seria por emenda. Aí vem a pergunta, a emenda pode fazer isso? Existem cláusulas pétreas. Parte da doutrina diz que o artigo 60, parágrafo 4º, estabelece um núcleo intangível, um núcleo imutável, que não seria possível tratar de nenhuma matéria de cláusula pétrea e, portanto, não seria possível reduzir maioridade penal. Parte da doutrina tem essa posição muito tranquila, especialmente em se tratando de direitos humanos, batem firme nisso. Agora, qual é a posição do Supremo? Que é quem diz qual é a força normativa, que é quem interpreta por último, que é quem diz o que gostemos ou não, constitucional. Uma vez havendo a interpretação, aquilo deve ser seguido. Do ponto de vista acadêmico, podemos questionar, mas do ponto de vista prático, é a interpretação. E o Supremo disse que, quando o texto afirma que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ele disse que é possível tratar de matéria de cláusula pétrea desde que aquilo não tenda a abolir. É possível mexer em matéria de cláusula pétrea, como foi o caso da reforma da Previdência, que passou a taxar os inativos. Muitos disseram, é violação a direito e garantia individual, mas o Supremo disse não, numa ponderação de valores, me parece que é questão de ponderação entre o direito individual de um lado e a sobrevivência da Previdência, que se passou a taxar os inativos. Não violou o direito, flexibilizou. Então, portanto, as matérias de cláusula pétrea não são absolutas. Em tese, teoricamente, portanto, é possível a redução da maioridade penal para os 16 anos, como se discute. Não estou pensando, nem analisando na resposta para você, o papel da pena. A questão das penitenciárias, esse é um problema muito sério, é um outro problema. Em tese, sem pensar nisso, teoricamente, como não se vai reduzir, seria possível essa redução. A questão, contudo, ela ainda vai ser muito debatida, inclusive na sociedade. Vamos agora para São Caetano do Sul. Meu nome é Vanessa e a minha pergunta é sobre emendas constitucionais. A existência de tantas emendas constitucionais, ela tem o condão de desnaturar a atual Constituição? Realmente, quantas são hoje? Mais de 60, né? 64. Temos lá um tratado internacional que ingressou com a natureza de Constituição. Esse tema, acho que a gente comentava aqui. Qual o seu nome mesmo? Jaci. O Jaci estava completando essa pergunta. Qual que é a sua ideia sobre essa ideia, Jaci? É a relação do poder constituinte difuso, quando ele analisa a questão das mudanças na sociedade,
em função dessa quantidade de emendas e uma gama de leis, por que a demora de uma constituinte para outra? São perguntas que se completam. Olha que interessante. A colega coloca, tanta mudança já parece desnaturar a essência do poder constituinte derivado. E o Jaci coloca, já que tem tanta mudança, por que não vem uma nova Constituição e muda tudo de uma vez? São perguntas muito interessantes essas. Eu concordo que a mudança é tal que ela começa a desnaturar o papel do poder de reforma. Mas tem que surgir o que a doutrina chama de momento constituinte. Tem que chegar um momento em que a sociedade vai precisar dessa mudança. Isso não dá para dizer, isso é agora ou é daqui a um ano, não dá para dizer. O que a doutrina chama de momento constituinte. De fato, quando se percebe uma mudança tamanha por meio de emendas, isso é um sinal, talvez, para que o texto seja analisado de uma maneira mais ampla. Claro, dentro de um aspecto democrático. O próprio Jaci coloca, em razão de tantas interpretações novas, tanta mudança no sentido interpretativo, isso já sinaliza que o texto começa a se tornar um texto inadequado para a realidade atual. Então, talvez isso sejam sinais de que começa a se pensar em um chamado momento constituinte para que se possa, então, fazer uma nova reforma, uma nova Constituição. Maravilha. Agora, temos alguma pergunta aqui no estúdio? Como é que você chama mesmo? Carlos Alberto. Carlos Alberto, pois não. Hoje nós temos que o STF como guardião e intérprete da Constituição. Por vezes, vemos o STF fazendo uma interpretação da Constituição que muda o entendimento, sem, contudo, alterar o texto da norma. Isso seria uma forma de poder constituinte difuso, e se for, ele não estaria ultrapassando os limites da sua função atípica? Olha que pergunta interessante. Quando o judiciário interpreta a norma, ele está exercendo, me parece, na minha visão, uma função típica de interpretação. É o papel do Poder Judiciário a interpretação. Então, de fato, a gente tem essa atividade que, em um certo sentido, vai influenciar o papel do próprio legislador, e o Supremo começa a ingressar nessas questões. E interpreta. Agora, até onde o Supremo pode ir? Essa sua pergunta é importante. O Supremo pode interpretar e aditar alguma coisa? Até onde entra o papel do que a doutrina chama de ativismo judicial? Ele mexe tanto que talvez a nova interpretação caracteriza um novo ato normativo. Então, normalmente a interpretação tem que tentar encontrar a vontade do próprio legislador e à luz dos valores da sociedade e da própria Constituição. Em algumas situações, vem sendo admitido que o judiciário tenha uma posição mais ativa, especialmente diante das chamadas omissões legislativas, que são muitas hoje, infelizmente. Então a gente começa a observar o papel do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão como sendo um instrumento de correção dessas omissões. Muitas vezes, partindo da sua pergunta, a gente sai da ideia de interpretação e passamos a ter um mecanismo importante de concretização de direitos fundamentais. Até porque o artigo 5º, parágrafo 1º, diz que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. E o mandado de injunção tem ganhado uma relevância muito grande, tanto é que a posição atual do Supremo é a posição concretista. Muito bem. Meus amigos, esse então foi o nosso segundo bloco do programa Apostila. Eu sou Pedro Lenza. Eu convido a todos para o terceiro bloco, no qual nós vamos ter um quiz. Nós já voltamos. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Pedro Lenza e esse é o terceiro bloco do programa Apostila. Vamos ao nosso quiz. E o quiz consiste em algumas perguntas já formuladas e os meus amigos aqui do estúdio vão ter que responder e dizer qual está correta. Você que me assiste aí já vai também treinando e ao final eu vou dar a resposta. Então vamos à primeira pergunta, que tem o seguinte enunciado: o poder constituinte originário, não há limites para a ação do poder constituinte originário. 2. O poder constituinte originário é limitado juridicamente. 3. Não pode reduzir proventos de aposentadoria
que estejam sendo percebidos em desacordo com a nova Constituição. E 4, pode ser caracterizado como uma energia ou força social. Agora é com vocês, podem responder. E a resposta correta é a número 4. Eu vou explicar. A número 1, quando afirma não há limites para a ação do poder constituinte originário, essa foi uma expressão que caiu numa prova organizada pela ESAF de procurador do DF, do ano de 2006, e muita gente colocou ela como verdadeira. Eu vou ler de novo. Não há limites para a ação do poder constituinte originário. De fato, o originário ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele é soberano na tomada de suas decisões, mas essa ilimitação ela é jurídica. Existem algumas limitações, como sendo aquelas decorrentes do direito natural, da moral, da razão, que fixariam balizas para a manifestação do próprio poder constituinte originário. Então, por isso, há sim alguns limites à manifestação mesmo do originário. Aí o erro dela. O 2 é limitado, não, ele é ilimitado do ponto de vista jurídico. 3, pode reduzir proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição. Foi o que fez explicitamente o artigo 17 do ADCT. Deixou claro isso. Ok, gente? Na verdade, ele não é um poder jurídico, é um poder de fato, uma energia ou uma força social. Aí a resposta é correta. Vamos à segunda pergunta, que tem o seguinte enunciado. Sobre o constitucionalismo brasileiro, é correto afirmar que toda a Constituição se materializou por meio de legítima outorga. 2, a Constituição de 88 caracteriza apenas a ideia de poder constituinte material. 3, o texto de 37 foi promulgado. 4, os textos de 1891, 34, 46 e 88 foram todos fruto do trabalho de convenção. Com vocês. E a resposta correta é, vamos lá? 4. De fato, os textos de 1891, 34, 46 e 88 foram 3 textos fruto da manifestação da Assembleia Nacional Constituinte, ou convenção. Convenção nada mais é do que o mesmo que uma Assembleia Nacional Constituinte democrática ou popular. O texto foi promulgado, não foi outorgado de maneira unilateral por um agente revolucionário. Ok? Próxima pergunta. Compare o poder constituinte derivado com o poder constituinte originário. Número 1, o poder constituinte derivado é verdadeiro poder de fato. 2, o poder constituinte originário tem natureza jurídica. 3, o poder constituinte originário tem natureza pré-jurídica. E 4, o poder constituinte originário é denominado instituído secundário de segundo grau. Podem responder. E a resposta correta, meus amigos, é, vamos lá, a de número 3. O poder constituinte originário tem uma natureza pré-jurídica, porque é a partir dele e nunca antes dele que a ordem jurídica se inicia. É o poder constituinte derivado que tem natureza jurídica. Portanto, correta número 3. Maravilha! Agora vamos a uma outra pergunta. É correto admitir que o poder constituinte derivado reformador, vamos lá, não há qualquer limitação à sua manifestação. 2. O STF, em certo sentido, admite proposta de emenda que reduza a amplitude de matéria constante de cláusula pétrea. 3. É possível a aprovação de proposta de emenda na hipótese de intervenção federal. E 4. Em nenhuma hipótese, PEC poderá reduzir a maioridade penal. Vamos lá? E a resposta correta é a número 2.
Vamos analisar. O Supremo, em certo sentido, admite PEC que reduza a amplitude de matéria constante de cláusula pétrea. A gente falou sobre isso. Na verdade, as matérias de cláusula pétrea não são um rol, na visão do Supremo, intangível, petrificado. Você pode tratar desde que não tenda a abolir. Vamos à próxima. E sobre o poder constituinte derivado decorrente? Responda. O decorrente não se verifica a sua manifestação no DF por ter a sua autonomia parcialmente tutelada pela União. 2. A sua manifestação decorre da capacidade de auto-organização, autogoverno e auto-administração dos Estados-membros. 3. A Constituição Estadual poderá instituir a pena de morte em âmbito estadual. 4. A lei orgânica do município é marca da manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Podem responder. E a resposta correta é a número 2. A manifestação do poder constituinte derivado decorrente decorre da capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração. Por que a 1 está errada? Quando se afirma ali que o poder constituinte derivado decorrente não se verifica no DF, por ter a autonomia parcialmente tutelada pela União, isso está errado. De fato, a autonomia do DF, de fato, ela é parcialmente tutelada pela União. Agora, por que isso? Porque a organização do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Magistratura, se dá pela União. Então você tem uma organização parcialmente tutelada, 21, inciso 13, 21, inciso 14, 22, 17. Agora, isso não descaracteriza a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, especialmente porque o DF se organiza por meio de lei orgânica que busca a validade na própria Constituição. Aí o erro dela. Agora, a número 4 está errada, porque apesar de o município ter lei orgânica também, a lei orgânica do município tem uma outra natureza, distinta da lei orgânica do DF. No DF, é como se fosse uma verdadeira Constituição Estadual. Mas no município, apesar de José Afonso chamar ela de uma verdadeira Constituição Municipal, o município sofre uma dupla vinculação. Em razão dessa dupla vinculação, é que a manifestação da lei orgânica não é poder constituinte derivado decorrente, segundo a doutrina. O número 3 está errado. A Constituição pode instituir pena de morte no âmbito estadual, porque a Constituição Estadual deve observar os princípios e preceitos decorrentes da Constituição Federal. Dentre eles, a impossibilidade de pena de morte, salvo no caso de guerra. Então, portanto, não é possível essa ampliação. Maravilha. Próxima pergunta. Venham comigo. Em relação ao poder constituinte derivado revisor, não havia qualquer limitação à sua manifestação? É admitida nova revisão no ordenamento brasileiro? As cláusulas pétreas caracterizaram os limites materiais à sua manifestação? E o quórum para a aprovação da emenda de revisão é de 2/3. Podem responder. E a resposta correta é número 3. De fato, as cláusulas pétreas foram os limites materiais à manifestação do poder constituinte derivado revisor. Só para lembrar, o poder constituinte derivado revisor seria aquela revisão que seria feita 5 anos contados da promulgação do texto. Feita a revisão, nós vimos que se estabeleceram limites, dentre eles as cláusulas pétreas. Vamos à próxima pergunta. Sobre o poder constituinte difuso, trata-se de processo formal de reforma? 2. Trata-se de processo informal de reforma? 3. Com a sua manifestação haverá mudança formal no texto? E 4. Materializa-se pela mutação que admite o confronto com os princípios estruturantes da Constituição. Vamos lá, podem responder.
A resposta correta é a número 2. O poder constituinte difuso, que se instrumentaliza por meio das chamadas mutações, não é um poder formal de reforma, que seria a emenda, é um poder informal, um processo informal de reforma. Muito bem, a próxima pergunta. No tocante à mutação, estamos diante de alteração física, sensível, palpável, perceptível. 2. Trata-se de processo formal de mudança. 3. Observa-se a sua manifestação na proposta de abstrativização do controle difuso. 4. Observa-se a sua manifestação com a publicação da emenda 52, que acabou com a obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. Podem responder. E a resposta correta é a de número 3. Ah, professor, eu assisti a aula teórica e o senhor não falou de abstrativização do controle difuso. Calma, talvez a resposta pudesse sair por exclusão, para quem não lembrava o que é a abstrativização. E eu explico. Por que a 1 está errada? Porque estamos diante não de uma alteração física, perceptível, mas de uma alteração informal. Eu não visualizo. E de fato hoje há uma proposta para que o artigo 52, inciso 10, ele tenha sofrido uma mutação. Isso quer dizer, o papel do Senado no controle difuso. E parte da doutrina já está dizendo que no controle difuso não precisa mais uma resolução do Senado para dar efeito erga omnes. A própria decisão do Supremo já teria o efeito erga omnes. Aí termos a chamada abstrativização do controle difuso. Beleza, gente? Vamos então para a próxima pergunta. Diante da manifestação da nova Constituição, os atos normativos anteriores serão imediatamente revogados. Os atos normativos que forem formalmente compatíveis serão recebidos pelo novo ordenamento. A análise da recepção de atos normativos poderá ser implementada por meio da ADPF. E 4. O ato normativo que foi editado no ordenamento anterior e que contém vício formal perante o texto de 67 poderá ser recebido pelo novo ordenamento. Podem responder. A resposta correta é a número 3. De fato, nós vimos aqui que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento para a aferição em abstrato de recepção de norma. Exemplo, a lei de imprensa. Vamos à próxima pergunta. Diferencia o poder constituinte derivado reformador do poder constituinte derivado revisor. O poder constituinte revisor ainda poderá implementar reforma ampla na Constituição. Ambos materializam-se por meio de emendas à Constituição com natureza constitucional. 3. O poder constituinte derivado revisor é hoje norma de eficácia exaurida e assim poderá ampliar direitos e garantias individuais. 4. A reforma implementada pelo revisor foi pontual, ao passo que a do reformador foi ampla. É com vocês. Então vamos à resposta da nossa última pergunta. A resposta correta é a número 2. Ambos, tanto o constituinte derivado reformador como o revisor, se instrumentalizam por meio de emendas, que têm natureza de Constituição, apesar do quórum diferenciado conforme a gente explicou. Muito bem, esse foi o nosso quiz. E o vencedor do nosso quiz de hoje foi o Alberto. Ô Roberto, parabéns, hein, Alberto? Parabéns, viu, Alberto? Parabéns mesmo, viu? E eu queria agora falar com os meus amigos lá de São Caetano, do sul da USCS, e perguntar como é que foram por aí. Foi tudo bem, gente? Foi ótimo, professor. Acertaram tudo? Média 85% aqui. 80? Quem foi o vencedor aí?
Quem foi o vencedor? Vencedor não teve, tá na média todas 85, aqui. Parabéns, viu? Muito obrigado pela atenção, uma grande honra ter os meus amigos do USCS, Faculdade de São Caetano do Sul, participando do nosso quiz, do nosso programa Apostila. Muito obrigado mesmo e eu vou me despedindo aqui, agradeço a presença dos meus amigos aqui no estúdio e queria então agradecer aos queridos amigos que estão aí participando do programa e dizer que foi uma grande honra. Não se sintam chateados se foram mal no quiz, porque fizeram aí em casa. Esse é apenas um mecanismo de trazer mais uma ferramenta para a matéria. E fiquem firmes, continue, aqueles que estão se preparando para as provas, para os concursos, continue firmes, não desistam jamais, lutem pelo sonho de vocês. Nós estamos juntos aqui e foi um grande prazer. Eu sou o Pedro Lenza, esse é o programa Apostila. Muito obrigado pela atenção de vocês.